Bom dia, quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A disciplina de hoje é Ciências. E, dentro dessa aula, nós iremos realizar a correção das atividades. Os seres vivos e o meio ambiente é o tema que nós vamos trabalhar. E iremos também fazer correção de atividades parte 2. Lembrando que, quando se fala sobre o tema os seres vivos e o meio ambiente, trata-se de uma introdução, né, nesse momento. Por quê? Porque esse tema abrange outros tópicos, né, e que virão aí pela frente. Combinado? Vamos lá? Correção da página 48, exercícios número 1. Por que exercícios aí no caso? Porque dentro dessa atividade número 1, eu tenho um outro tópico ali, eu tenho uma outra questão a ser resolvida. Por que a camada de ozônio é importante para a sobrevivência dos seres vivos? Cite um exemplo de dano ambiental que ocorreria se essa camada fosse reduzida ainda mais ou até deixasse de existir. Lembrando que, em todas as aulas, quando nós vamos interpretar aí algum texto, né, fazer alguma resolução de alguma atividade, eu sempre deixo claro a questão de que se você estiver com a sua resposta dentro do contexto, se você não fugir ao assunto, essa resposta ela não precisa estar igual a que eu sempre proponho para vocês, ok? Vamos lá? Resposta. A camada de ozônio funciona como um filtro solar, absorvendo parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Exemplos de danos ambientais causados pela redução ou extinção da camada de ozônio: derretimento das geleiras, extinção de diversas espécies de seres vivos. Próxima pergunta aí. Se um ser humano ficar exposto aos raios UVA e UVB sem nenhum tipo de proteção e por um longo período, aí no caso citado anos, quais efeitos ele pode sofrer? Olha a resposta aí. Pode ocorrer o envelhecimento da pele em razão dos raios UVA e doenças como o câncer de pele e problemas de visão causadas aí pelos raios UVB. Prossigamos. Correção da página 48, exercícios 2. Por que 2 aí a questão em razão? Essa questão de baixo aí, ó, ela faz parte do número 2, por isso que tem aí 2 exercícios, combinado? Qual é a função do efeito estufa da natureza? E quando ele se torna um problema? Justifique utilizando exemplos. Olha a resposta. O efeito estufa mantém a estabilidade climática no planeta. A intensificação do efeito estufa em razão do aumento da emissão de gases poluentes leva ao aquecimento global. O aquecimento global eleva as temperaturas médias do planeta, podendo, por exemplo, prejudicar espécies de seres vivos. Quais são os principais causadores da intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global? E o que pode ser feito para evitar esse processo? Resposta: gases poluentes, como o gás carbônico e o metano. Deve-se reduzir a emissão de gás carbônico e metano, entre outras medidas devem ser tomadas. Correção da página 49, exercício 3. Composto por A e B. Observe as cenas abaixo e faça o que se pede. Letra A. As figuras referem-se a qual problema ambiental? Refere-se à redução da camada de ozônio. Letra B. Descreva o que cada figura está representando. A figura A. A camada de ozônio reduz a quantidade de radiação ultravioleta que atinge a Terra. Figura B. Com a redução da camada de ozônio, uma quantidade maior de raios ultravioleta atinge a superfície terrestre. Prossigamos. Correção da página 49, exercício 4 aí. Essa questão número 4 era para nós resolvermos em grupos, né? Como diz o enunciado aí. Em grupos, façam uma pesquisa sobre o aquecimento global. Vocês podem usar os pontos a seguir para guiar a pesquisa. Quais eram os pontos? O que tem sido feito para reduzir o aquecimento global? O que é o protocolo de Kyoto? E quais são as perspectivas em relação ao aquecimento global para os próximos anos?
Olha só, o terceiro pontinho aí, vocês poderia ter colocado aí em razão das políticas, né, de redução de emissão dos gases responsáveis por esse aquecimento global, né? Aí o que acontece? Vocês também poderiam ter citado, ou podem ter citado aí no caso, como já é uma correção, vocês poderiam citar a questão do protocolo de Kyoto, que entrou em vigor, né, em 2005, e o objetivo desse protocolo era reduzir as emissões de gases, né, do efeito estufa. Para complementar essa pesquisa que vocês deveriam ter feito em grupos, né, eu trouxe aqui alguns desses tópicos aí para acrescentar aí ao conhecimento. Vamos ver quais são esses tópicos? Soluções para diminuir o aquecimento global. Olha só, tem aí algumas soluções que, se forem adotadas, diminui com certeza a questão do aquecimento global. Vamos ver quais são, né, essas soluções aí. Diminuir o uso de combustíveis fósseis, no caso a gasolina, o diesel e o querosene, e aumentar o uso de biocombustíveis, exemplo, o biodiesel e o etanol. Outra medida, outra solução, os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar a queima de combustíveis de forma desregulada. O uso obrigatório de catalisador em escapamento de automóveis, motos e caminhões. A instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias. E, por fim, ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis. Exemplos aí, a hidrelétrica, a eólica, a energia solar, a energia nuclear e a maremotriz. Evitar ao máximo a geração de energia através de termoelétricas, que usam os combustíveis fósseis. Falando aqui agora um pouquinho sobre esse protocolo de Kyoto, né? Esse acordo que foi firmado aí, no mínimo aí por 175 países. Em 1997, na cidade de Kyoto, foi assinado esse protocolo, esse acordo, né, entre os países, Kyoto no Japão. Foi formulado um tratado que previa a redução de emissões de gases poluentes dos países industrializados e propunha um novo modelo de desenvolvimento, estimulando a substituição do uso dos derivados de petróleo pelo da energia elétrica e do gás natural. Denominado Protocolo de Kyoto, esse tratado entrou efetivamente em vigor em 2005, 8 anos após a sua criação. É importante ressaltar, dentro do Protocolo de Kyoto, como eu disse aqui anteriormente, que mais de 175 países, né, assinaram esse protocolo, entraram de acordo no momento, né, porém, somente alguns países, né, ratificaram isso aí, ou seja, confirmaram a participação, e a participação dos países aí de grande importância seriam aqueles países bem desenvolvidos, né, aqueles países mais desenvolvidos, devido à emissão de gases poluentes aí com maior frequência e maior intensidade. Então, esse foi o objetivo do protocolo de Kyoto. Existem alguns países que até confirmaram a participação, mas não receberam uma obrigação, devido a ser o quê? Países, né, que são desenvolvidos e que estão ainda se desenvolvendo. Então, eles não têm uma obrigação, porém, né, eles podem, assim, estar cumprindo com essas medidas, né, de forma mesmo natural, porque querem contribuir aí com essa redução, né, dessa emissão desses gases. Ok, pessoal? Espero que essa questão aqui trazida para vocês fique bem claro e que vocês tenham o conhecimento aí ampliado em razão do protocolo de Kyoto. Saindo aí da atividade, né, da correção das atividades anteriores, nós vamos entrar em um novo assunto. Nós vamos falar aqui sobre a diversidade dos seres vivos. Segundo os cientistas, o planeta Terra foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos após uma grande explosão. Na atmosfera havia muita água, gases e relâmpagos.
Quando esses três elementos se juntaram, deram surgimento a diversas substâncias que começaram a fazer da Terra um ambiente propício para a vida. Os seres vivos surgiram há milhões de anos, provavelmente na água. Um longo e lento processo de evolução deu origem à grande diversidade de seres vivos existentes hoje na Terra. Olha só, são várias as teorias do surgimento, dos seres vivos na Terra. Só que quando eu falo de surgimento de seres vivos, eu não estou falando aí prontamente do surgimento dos seres humanos, né? Ainda não. Nós estamos falando aí do surgimento dos primeiros seres vivos, né? E a tese que é utilizada é que esses seres, eles tenham surgido dentro da água, né? Provavelmente na água, e vieram passando por transformações até os dias atuais, ok? Observe a imagem. Eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês observem essa imagem aí no livro de vocês, se vocês tiverem dificuldade de estar observando aí, né? Que vocês podem, assim, estar confirmando todas as informações no livro de vocês, até porque a visão, né? A forma que você vai olhar aí é mais próxima, é mais tranquila, dá para você estar, assim, organizando tópico por tópico. Aqui diz o seguinte, que essa imagem é um esquema simplificado, né? As cores são fantasia, é algo mesmo representativo, tá certo? Olha só, aqui nós temos os primeiros répteis. Tá vendo aqui a indicação? Tem outros aqui seres vivos, né? Outros animais aqui que surgiram. Os primeiros mamíferos estão representados aqui. E aqui nós temos os primeiros hominídeos também em representação aí. Aqui dentro da água, nós temos a representação de peixes e moluscos, né? Trazendo aí a questão dos primeiros seres vivos terem surgido dentro da água e passado por transformações. Nós temos aqui a tritolobita, né? Ou trilobita, animal pré-histórico, seres vivos microscópicos, todos aqui desenvolvidos dentro da água, ok? Então, pessoal, chegamos aqui no momento assim de estar efetivando, né, o nosso conhecimento, de estar revendo aí através da leitura, através da observação, para poder realizar as atividades. Então, olha só o que vocês irão fazer agora. Vocês irão realizar atividades no livro didático da página 53. Lá na página 53, quando vocês pegarem para resolver essa atividade, vocês vão observar que lá embaixo tem uma observação para você fazer uma lista em uma folha avulsa dos seres vivos que você desenhar no campo, né, que está destinado a essa atividade. Então, olha só o que você vai fazer. Você não vai fazer essa lista em uma folha avulso. Não, de maneira alguma. Você vai realizar essa lista dos animais que você desenhou, dos seres vivos que você desenhou no seu caderno. Lembrando que a organização do caderno, o protocolo é o mesmo, né? A margem, o cabeçalho, a letra legível, né? Para que nós possamos assim estar entendendo o que foi escrito. Atenção! Para a resolução dessa atividade, serão disponibilizados 25 minutos. Então, olha só, vocês têm 25 minutos para poder organizar essa atividade, resolver, porque daqui a pouco nós vamos fazer a correção, ok? Aguardo vocês para a nossa correção. Então, galerinha, correção das atividades parte 2 aí, né? Após 25 minutos, né, que vocês tiveram aí para responder essa atividade, vamos à correção? Correção da página 53, exercício 1 e 2. Vamos lá. Assinale a afirmativa correta e reescreva a errada. Vamos ler as afirmativas? É bem provável que a vida tenha surgido na água. Segunda afirmativa. O primeiro ser vivo a surgir na Terra
Foi o ser humano. Olha só, a resposta correta é a primeira opção. Por que que não foi a segunda opção a correta? Porque nós estamos falando aqui dos seres vivos, né? E a segunda opção, ela trouxe que os primeiros seres vivos a surgir na Terra foi o ser humano. E olha só o que diz aqui. Os primeiros hominídeos surgiram muito depois dos primeiros seres vivos. Então, na regra aí, primeiro surgiram os seres vivos e os hominídeos vieram depois de algum tempo, ok? Questão número 2, faça um desenho com um tema abaixo. Vocês iriam observar o tema que foi dado aí para vocês poderem resolver essa questão. Olha o tema. Uma variedade de seres vivos habita a região em que eu moro. Olha só o que vocês deveriam ter feito ou fizeram aí na realidade, né? Vocês iriam procurar quais os seres vivos habitam a região em que vocês moram e aí desenhar aí nesse espaço. Lembrando que essa questão abaixo aí do quadro, ela deveria ter sido respondida no caderno e eu acredito que foi assim que vocês fizeram. Então, pessoal, é isso, né? A nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima aula.